Boa noite, galera. Hoje é sábado, um dia especial, né? Hoje temos aqui uma convidada especial, temos uma bancada especial, temos pessoas especiais. E hoje é um dia para a gente conversar um pouco mais sobre política, né? Assunto que está sempre em voga. Todos os dias temos novidades, todos os dias acontecem coisas, né? Que vêm aí contra os conservadores, os cristãos, mas é isso, é a nossa vida. Então, vou começar hoje aqui, como hoje é sábado, né? A gente quer evitar a fadiga e temos muita coisa para conversar. Vou começar aqui com o meu amigo Maskman, né? Aparece aí, Maskman, ele faz parte dessa bancada maravilhosa, né? Todos os sábados ele está aqui, algumas terças entram com a gente nos ajudando, é o homem da tecnologia desse canal. Se não fosse por ele, gente, a gente não estaria aqui tão bem organizado. Se apresente, meu amigo, o que é que você espera, o que é que você espera de hoje? Hoje eu vim até de mão vazia, né? Porque para pancada seca rolar não pode estar de luva, né? Hoje a live vai ser boa. Tenho certeza que tem muita coisa aqui para ser dita e a nossa convidada é mais que especial. Show de bola, obrigado, meu amigo Jimmy. É sempre uma honra estar com você aqui, o Maskman, o homem da tecnologia, o cara que faz diferença aqui nesse canal. Obrigado por nós termos uma pessoa que entende de tanta tecnologia e nos ajuda. Agora eu vou chamar, meu amigo, uma pessoa que nos ajuda nesse canal desde o início. É uma pessoa especial, uma pessoa acessível, um cara do bem, cristão, um cara comprometido com, né, ser conservador, que sempre está aí no canal nos ajudando, já viu várias vezes, sempre está junto conosco. Apareça aí, meu amigo Alan Lopes. Apareça, venha conosco. Né? Hoje você está aí como bancada, né? Mas eu sei que as suas inserções serão extremamente importantes. O que é que você espera da noite de hoje? Tudo bem, Luiz? Boa noite. Prazer enorme estar com vocês aqui. Um abraço para o Jimmy, um abraço para a convidada Esther. E espero que a nossa audiência goste bastante da entrevista. Opa, dá uma congeladazinha. Volta. A entrevistada de hoje tem tanta coisa do Brasil. Então, vamos em frente. Show de bola. Obrigado, meu amigo Alan. Você é o cara especial para esse canal, porque você nos ajuda de graça, sempre foi um cara acessível, então a gente não tem, gente, como agradecer o Alan por tudo que ele vem fazendo pelo canal. Agora, meus, a convidada, né, a pessoa aqui que é especial, a Esther, aparece aí, Esther, né? Assessora do Opa! Douglas, né? Assessora do Douglas, uma pessoa por dentro da política de São Paulo, da política nacional, sabe tudo, tem um canal, né? Fala um pouquinho de você, Esther, se apresenta, fala um pouco da sua história aí na vida política, como é ser, né, essa pessoa que dá a pancada seca na galera. Se apresente e fica à vontade. Primeiro, boa tarde, Rede Mundial de Intrigas, né? Sempre costumei me apresentar assim, não vai mudar agora, porque fazendo assessoria parlamentar. Vamos lá, quisera eu ser tão especial e sabedora de todas as coisas assim. O fato é que na atual conjuntura a gente tem mesmo que reconhecer que todos sabemos que nada sabemos, né? Então, minha trajetória na política começou aproximadamente em meados de 2012, lá um pouco antes de eclodir 2013. Eita, que travou tudo aqui, meu Deus. Tá ok aqui pra gente, Estamos tá te tudo ouvindo. ok. Tá Não se ótimo. ouvir normal, Para tá mim tudo aqui normal travou para tudo. nós. Mas Então, aqui tá eu ok. vou continuar falando. Continua. Qualquer coisa a gente avisa. As trajetórias, né, de 2013, que eu iniciei, na verdade, fazendo um favor para um amigo que era policial, praça, tá? Que eles lá se juntaram entre eles, viram que ia acontecer alguma coisa grande, já ouviam rumores sobre o início de algo e pediram para que pessoas que não tivessem cara, né, e trejeitos de policiais se infiltrarem em diversos coletivos, aí, né, que eles chamavam de coletivos e se chamam até hoje, né, para entender o que estava acontecendo. E lá eu peguei muito panfletinho, ouvi muita groselha, para falar bem a realidade, vi muito absurdo e tive aula de guerrilha urbana, por incrível que pareça. E aí estourou 2013. Quando estourou 2013, que eu vi a realidade política, tá? Porque é na rua que você vê a realidade política,
Eu fiquei bem assustada, né? Porque em 2013 a gente quase tomou um golpe branco, foi por um milagre de Deus que a gente não tomou aquele golpe, porque a Dilma respondeu aquilo tudo ali com uma reforma política constituinte que ela queria fazer por plebiscito, desmilitarização da polícia, mais médicos, algumas coisas ali deu para barrar, outras passaram, como o Mais Médicos, por exemplo. A grande vitória foi a PEC 37, né, para não limitar a investigação do Ministério Público. Hoje a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, mas a realidade é que o judiciário inteiro, né, tá com uma contaminação bem grande. E daí o fato é que quando eu vi aquela engronga toda, eu falei, eu preciso parar de estudar, eu preciso entender isso de uma forma mais ampla e doutrinária, né? E aí eu parei, realmente estudei ali, eu, entre aspas, conheci o Olavo de Carvalho, porque eu não conheço factualmente o professor Olavo, mas eu parei para ler os livros dele, assistir os vídeos e entender tudo. Aí chegou 2014, Dilma ganhou, e eu falei, pronto, agora a gente vai virar a República Socialista Democrática da ditadura do Brasil, né? Então está na hora de voltar para a rua pelo impeachment da Dilma. E aí foi assim que eu voltei consciente, né? Daí voltei mais consciente de como as coisas iam desenrolar, consciente de que não bastava tirar a Dilma, porque a gente tinha ali problema de tesoura, social-democracia, envolvida, inclusive, na parte do impeachment da Dilma. E no desenrolar do impeachment, eu comecei a entender que eu precisava já começar a me envolver com coisas que fossem além, né, do impeachment. E aí foi quando eu comecei a trabalhar pelo Escola Sem Partido e conheci o Douglas Garcia, o Edson Salomão e o Jorge Luiz, que há 3 dias tinham lá fundado o Direita Paulistana. Eles me conheceram, no dia seguinte me chamaram para integrar a coordenação, e coisa de 2 meses depois houve uma aclamação para que a gente atuasse no estado inteiro, a gente virou Direita São Paulo. Com a eleição do Douglas, começou também cobranças para que a gente se expandisse a território nacional, foi quando a gente virou um movimento conservador, que a gente entendeu que era preciso sair dessa dicotomia direita-esquerda para poder se identificar como realmente a gente entende a política ideal, tá? Que é a política conservadora, que é a negação ideológica, né? Que é a, aspas, anti-ideologia e anti-engenharia social, né? E assim estou até hoje. A gente trabalhou bastante para o Douglas conseguir ser eleito. A gente só teve candidato pelo movimento nas eleições de 2018 a deputado estadual. Já em 2020, para as eleições municipais, a gente teve uma gama de candidatos a vereador, elegemos 7 vereadores do movimento. E agora, em 2018, a gente quer ver se a gente consegue expandir mais, principalmente pelo nosso modo e atuação de trabalho. E eu acho que é isso, resumi bem, né? Foi bom, foi muito bom. Eu acho que essa sua trajetória é a trajetória que muita gente, né, passou, acordou. Eu acordei um pouquinho antes, em 2011. Já achei que estava um pouco estranho tudo, tá? Mas vou chamar aqui o meu amigo especial, Alan, para fazer parte desse bate-papo. Chega junto, Alan. Bate essa bola aí conosco. Mais uma vez, boa noite, Luiz, boa noite, Esther, Jimmy e os amigos que nos assistem. Eu queria ouvir a análise da Esther. Esther, a gente vem de praticamente 3 décadas de governos caóticos, né? E um cenário bastante conturbado, mergulhado em corrupções e mensalão, petrolão, DENIT, fundos de pensão, Petrobras, enfim. 2013 para 2014 a gente começa a ter essa mudança no cenário, as pessoas começam a acordar, vem o impeachment, aquela luta de 2015 até 2018 para a eleição do presidente, muita gente se engajou nisso, né? O Brasil se uniu em torno de derrubar esses governos dos últimos 30 anos, e a gente chega no ponto central onde o presidente senta na cadeira e quando a gente pensa que a coisa vai engrenar, a coisa trava e a gente vê dentro do nosso próprio espectro político de direita uma divisão, um racha. Ao que você atribui isso? Quando foi esse ponto e por que você acha que isso aconteceu? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante a gente expandir é que a questão do chamado racha, eu não enxergo como um racha, tá? O que eu enxergo é que o conservadorismo, a direita, vou colocar na dicotomia, tá? A direita, ela tem praticamente uma única arena de debate, que é a internet, tá?
Então, acaba que as discordâncias, as críticas, elas acabam se tornando públicas. Mas isso não é uma coisa, como que eu vou dizer, exclusiva da direita ou do conservadorismo. A gente vê a esquerda fazendo isso o tempo todo, briga dentro do próprio tucanato, que acaba indo para a internet. Então, isso é normal. E isso faz parte também do amadurecimento, porque o conservadorismo, como consciência política de massa, ele é muito novo. Então, isso vai ainda continuar durante muito tempo, e eu acho muito difícil que acabe. É justamente no debate público e nessa treta que acaba acontecendo na internet que a massa do bolo cresce, tá? É assim que eu enxergo. É evidente que, em determinado momento, o governo ia travar ou ia acabar acatando e passando as pautas que são mais progressistas por um motivo muito simples, que é a não formação de base. Tá? Então, quando você não tem formação de base, você está preso, porque Brasília é uma bolha. Brasília é uma bolha. Quem já foi para Brasília sabe disso. Parece que você está imerso num ambiente e aquele ambiente ele faz você parecer que você está dentro de uma realidade, mas você está tão afastado da realidade de fato que fica difícil de avaliar ali qual que é a pauta do cidadão comum, né? Do afegão médio, no caso. E aí o que acontece? Você está ali ouvindo seus diversos conselheiros e, infelizmente, você tem muito bajulador ao lado do presidente e os bajuladores não vão falar o que está errado, porque eles vão tentar preservar ali os seus cargos, vão tentar preservar até alguns, eu acredito, que tentem mesmo trabalhar para progredir essa agenda progressista, tá? E eu acredito que a coisa degringolou mesmo foi em 2020, porque o fato é que o presidente não fez nenhum prefeito de cidade satélite. E aí você não tem executivo, porque as cidades, tá? As pessoas dão muito pouco valor para as eleições municipais. O conservador, tá? Dá muito pouco valor para as eleições municipais, mas são praticamente as mais importantes, porque é a capilaridade. E é na capilaridade que você faz o sangue correr, vou colocar assim. E, então, a questão de se fazer prefeitos para ter caneta era muito importante, principalmente nos satélites, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E daí, quando você não tem esses prefeitos, você não faz maioria nas câmaras municipais, não teve essa organização de concentra os conservadores aqui num partido só, vamos trabalhar por essas eleições, pelo menos nos 6 meses que a corrida, né? Corrida municipal, que são os últimos 6 meses, ela precisava ter sido trabalhada de uma maneira mais séria. E aqui em São Paulo, o que aconteceu foi que até os 45 do segundo tempo, não, o presidente não vai lançar prefeito, de repente veio a novidade, que foi o Russomano. A gente até tentou trabalhar o nome do Russomano para que o presidente pudesse ter algum nome, algum prefeito em cidade satélite, mas o fato é que não é um nome que agrada o afegão médio, nem o conservador, nem o centro, nem a esquerda, está muito imerso ali na velha política, e o presidente, embora ele tenha tantos anos de Congresso Nacional, ele foi eleito como um outsider, e era isso que se esperava dos apoiados dele para os executivos subsequenciais à eleição de 2018. Então, para você profissionalizar o conservadorismo como um ente político institucional, tem que ser pensado nisso, nessa formação de base. E você pode ver, até chegar 2020, a esquerda e o centrão que avançam contra, que estocam ali o presidente da República e os conservadores, eles não tiveram tanto sucesso, mas foi a partir das eleições de 2020 que eles falaram assim, não, o presidente ele não tem capacidade de transferência de capital político, ele não fez base, e agora a gente vai deitar e rolar. Então, foi isso que eu consegui compreender, estando dentro. Eu busco dizer assim, que eu tento manter um pé dentro e um pé fora, porque eu não posso sair e deixar de entender a realidade do afegão médio, ao mesmo tempo que eu não posso deixar de entender o que acontece dentro da máquina, para eu poder formar uma opinião mais completa. E é isso que eu observei de lá para cá, eu observei que foi isso que aconteceu. E daí, nesse bate-cabeça, o que aconteceu é que o que eu estou vendo é que o Centrão acabou dominando os ministérios, e daí as pautas avançaram, e agora a gente não tem meios de ação para barrar as coisas que estão acontecendo. É isso. Você acha, então, que o ponto central foram as eleições de 2020? Acho. Antes disso, então, você acha que estava caminhando bem, a gente estava vindo numa crescente e ali chegou... Não estava caminhando bem, mas pelo menos não estavam avançando, né?
porque eles ainda não tinham noção de se existia, de fato, alguma organização, se o presidente ia conseguir organizar e aglutinar os conservadores a ponto de fazer a capilaridade como base, entende? Então, ali, pelo menos, a gente estava conseguindo barrar as coisas e as coisas não estavam avançando de uma maneira tão brutal, tá? Tinha, sim, questões da pandemia que eram novas, lockdown, essas coisas, sim. Não era possível, mas eu digo assim, a Maria da Penha vai à escola, você não via, por exemplo, tanta ousadia dos entes de estocarem o presidente da República da forma como fazem hoje, entendeu? Não é que estava caminhando bem, tá? Porque o fato é que o presidente ele já se elegeu sem base, e a base federal hoje, ela me parece que não consegue se organizar para atender as demandas do cidadão comum e nem para poder blindar o presidente e nem para se autoblindar. Então, não que estava caminhando bem, mas pelo menos esse progressismo do centrão e dos marxistas não estava avançando de uma maneira tão brutal. É isso que eu enxerguei nesse período, né? E partindo do princípio que a gente vive num regime que a gente precisa de maioria dentro da Câmara para aprovar as coisas, qual seria, então, a solução, uma vez que a gente precisa realmente trazer esse pessoal para o nosso lado para ter maioria para votar as agendas que são caras para o presidente, que fizeram o eleger? Como é que a gente consegue fazer, então, essas tratativas, né, sem ter essa pecha de que você trouxe o Centrão para perto? Como é que a gente faz isso? O problema não é trazer o Centrão para perto, tá? O problema é você praticamente abrir as pernas para todas as pautas que são caras aos conservadores e daí a base eleitoral, a base popular, tá? Não a base política ficar com essa impressão de que está abandonada. Eu acho que isso é um problema maior do que, de fato, trazer o Centrão para perto. Trazer o Centrão para perto você pode fazer de várias maneiras, tá? Tem diversas maneiras como você pode fazer. Por exemplo, ele apoiou lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele do Congresso, os dois presidentes ele apoiou para conseguir elegê-los ali presidentes da casa. Então, tudo bem, essa é uma maneira de você trazer o Centrão para perto, mas eu acho que você está colocando na mão do Centrão ministérios que são estratégicos, né? E aí você vai ter um problema, porque como que você vai confiar nessas pessoas? O próprio nome já diz, é cargo de confiança. Como que você vai garantir que essas pessoas não estão lá para te ferrar e não para te ajudar na tua agenda? Então, você acha que eu tenho percebido. Sua visão, então, tem ministérios que são estratégicos, que não podem ser negociados, e outros podem ser para você poder trazer essa base que vai te dar maioria para aprovação no Congresso. Seria isso? Olha, eu particularmente não negociaria nenhum ministério. Tá? Mas aí como é que você... eu não tenho essa experiência. Então, eu não tenho essa experiência, eu não estou sentada na cadeira. Eu, particularmente, ministérios eu não negociaria, porque, como diz, cargo de confiança. O que eu faria seria manter a minha base unida, tá? Quem que é a minha base que eu posso confiar? Quem são os parlamentares que eu, de fato, posso confiar? Quantos parlamentares eu tenho para negociar pautas? Entendeu? Então, vem cá. O que a gente pode negociar com essas pessoas com relação a vocês votam lá e eles votam cá? Então, vamos apoiar o presidente da Câmara? Vamos apoiar o presidente do Senado? Mas é aquilo, é como o próprio nome diz. Ministério é cargo de confiança. Como que você vai garantir que essas pessoas não vão te trair ao longo do caminho? Porque não são pessoas que fazem parte, de fato, do teu círculo de confiança. Entende? E aí você acaba vendo coisas que a gente está vendo hoje, tá? Que é, por exemplo, sei lá, ministério falando sobre questões que são feministas, que vão impactar na tua base eleitoral, e você vai acabar recebendo conselhos como, por exemplo, o do próprio Russomano, e a verdade é que a gente avançou em qual pauta até agora, mesmo com esse tanto de concessão. Aí eu te retorno a pergunta. A gente concedeu praticamente, o presidente concedeu diversos ministérios ali para o Centrão, elegeu o presidente da Câmara, e onde a gente avançou? Uma dúvida que eu tenho, Esther, com relação justamente a isso, né? Deixa o Alan responder, porque ela fez essa pergunta, deixa o Alan responder e você entra chegando junto. Pronto, também. Tranquilo. Não que eu tenha resposta, tá? Pelo amor de Deus. Só quem está sentado lá é que sabe como é que funciona aquilo. Mas, né, ao meu ver, claro, eu concordo com a Estela, você tem que negociar uma coisa ou outra para poder ter maioria. O problema é que se criou no imaginário popular que poderia se governar sem ter essa base do Centrão. E isso é
inviável, né? Não tem como você realmente ter governabilidade sem ter maioria dentro da Câmara. Foi um problema que eu acho que a gente criou, e desde o início do mandato, o pessoal bateu muito nessa tecla, né? Bateu muito no Centrão, o próprio Rodrigo Maia foi alguém que travou muito, apanhou muito, né? E outros. Mas lembrando que nós tivemos também no início do governo pessoas alinhadas, né, com as nossas agendas aí, e que também não deram muito certo. Essa é uma realidade, né, que a gente precisa concordar. Então, como isso travou muito também, o presidente chegou em algum momento que se viu tendo que se sentiu obrigado, digamos assim, a ter que negociar uma coisa ou outra para fazer o Brasil andar. Então, claro, eu não tenho a resposta, a própria Esther já falou também que não tem, mas é algo complexo, né? Só quem está lá sentado realmente sabe como fazer para ter essa flexibilidade e esse equilíbrio para fazer o país andar, né? Embora que tenha coisas que a gente não tem como negociar, né? Como a Esther bem disse. Chega junto, Jimmy. Pronto. Nós temos visto esse cenário se formando, né? Uma pressão muito grande, principalmente de parlamentares, junto com a imprensa, a mesma imprensa que dizia que o presidente ele não conversava com o Centrão, ele não fazia articulação com o Centrão, e agora reclama porque ele faz essa articulação. Indiferente disso, nós temos essa pressão deles tentarem travar pautas importantes, não conseguimos aprovar determinadas leis, determinadas medidas. O que nós podemos fazer em nível eleitoral? Né? Que o que eu tenho visto, por exemplo, como o próprio Alan citou, o Rodrigo Maia, ele foi um cara eleito pelo coeficiente eleitoral, praticamente ele não era nem para estar no cargo. E esse cara, que teve um número inexpressivo, ocupou uma cadeira que mandava em tudo e travava tudo. A MP da carteirinha estudantil, tudo aquilo ele acabou barrando. Eu penso que deve haver uma estratégia, né? A briga talvez pelo voto distrital, uma reforma política eu acho muito pouco provável, porque desinteressa a eles, né, de eliminar o coeficiente eleitoral e tal, mas que tipo de medida a nível de campanha, de divulgação, de conscientização da população nós podemos fazer para efetivamente conseguirmos eleger os mais importantes a ocuparem os cargos realmente, efetivamente pelo voto. Ou seja, não correr o risco do DEM arrastar para cima um candidato inexpressivo e chantagista em depreciação, por exemplo, de um Douglas Garcia que poderia ocupar o cargo no legislativo, por exemplo. Olha, cara, eu vou te falar a realidade. Você está falando de uma coisa que, com o atual sistema, é quase impossível. A gente não vai ter maioria, tá? Então, mesmo que você faça a campanha dos milênios, você não vai ter maioria. Primeiro, você precisa de um partido conservador. Se você não tem esse partido conservador para aglutinar os conservadores, você precisa conseguir colocar a maior quantidade possível de conservadores no mesmo partido, nem que seja para as partes estratégicas. Então, por exemplo, para a eleição federal, vai todo mundo, para o PP. Não vou falar de PTB para não parecer que eu estou fazendo clubismo. Vai todo mundo PP. Então, concentrar os votos na legenda. E ainda assim correr o risco de trazer a jabuticaba junto. Entendeu? Então, é praticamente um tiro no escuro em razão do quociente eleitoral. Tá? A reforma política que passou uma reforma política recentemente, que tratava lá do distritão, retirava o quociente eleitoral, colocou lá as mulheres com o dobro de votos para a questão de fundo partidário, entre outras coisas. Então, você retirar o quociente eleitoral já causou um escândalo de proporções monumentais. Não sei se vocês acompanharam, mas todo o centro e toda a esquerda e toda a imprensa colocaram aquilo como o pior sistema político do mundo, que só Afeganistão e Azerbaijão usam, sabe assim? For rotulado, e se avançasse, ia ser muito difícil da população comprar a ideia, porque você ia ter no jornal da Globo o nego falando que aquilo era uma bosta e que não ia rolar. E porque era o pior sistema do mundo, porque só ia eleger elite, porque os negros, os pobres, as mulheres, os gays, os trans e as plantas não iam conseguir se eleger. Tá? Então, era isso que ia acontecer se a questão do quociente eleitoral fosse derrubada. Para mim, não há saída, tá? Não há saída sem base, sem chance. Base popular e base eleitoral. E a base popular, ela trabalha num cerne de conscientização. Então, você precisa... Conservador, ele precisa tirar o pezinho dele de casa e botar o pezinho dele no barro, tá? Para começar a bater na porta da casa das pessoas e falar: oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Sei lá, você não vai falar que você é conservador, você precisa começar
vou fazer aqui, eu estou organizando a segurança do bairro e eu quero te ir assim aos poucos e fazendo uma dominação entre aspas, tá? Entre aspas, quase que gramsciana no seu nicho, tá? Então, isso vai demorar muito tempo, mas eu não estou enxergando as coisas negativamente, porque se eu olhar para trás, há 10 anos atrás, isso daqui não estaria acontecendo, entendeu? Essa live não estaria acontecendo. Então, eu não acho que a gente está, institucionalmente falando, a gente está na roça, tá? Está pior do que há 10 anos atrás, institucionalmente falando. O que passou de pauta progressista nos últimos 2, 3 anos foi assim, de cair os cabelos. Mas, em termos sociais, a coisa não está tão feia. Então, e é isso que importa, tá? A cultura, no final das contas, ela vai importar muito mais do que a política eletiva. Para eleger a maior parte dos conservadores, que foi aquilo que você perguntou, não tem saída senão aglutinar todos os conservadores numa legenda e fazer concentração de voz de legenda e ainda assim correndo o risco de trazer jabuticaba para dentro. 2022 a gente ainda não vai ter maioria dentro do Congresso. Ainda voltando um pouco para a pergunta do Alan, que ele falou sobre o que o presidente poderia fazer, etc. Ele fez uma liberação de emenda lá para a eleição dos presidentes de Câmara e Senado. Eu acredito que liberação de emenda seria muito mais conciso e coerente, no meu ponto de vista, para aprovação de pauta do que para eleger os presidentes em si. Apoia, tá? Mas não faz concessão de emenda, faz a concessão de emenda para tuas pautas que são caras, que é para tua base, para o teu núcleo duro, que foram aqueles que estão do teu lado. O presidente ele tem como negociar ainda com o Centrão, principalmente pelo fato de ser praticamente a pessoa que hoje detém mais capital político do Brasil. Então, o apoio dele vale muito e vale ouro, e é isso que ele não ainda caiu nessa real, eu acho. O apoio dele vale muito. Então, o apoio dele, suponhamos, eu vou te apoiar para prefeito do Ceará, para governador do Ceará. Vale muito, isso vale muito. Só que é o seguinte, eu vou te apoiar para governador, mas eu quero toda a tua base votando na minha pauta. Então, eu acho que ele ainda não conseguiu entender o tamanho dele, entende? Para poder fazer esse tipo de negociação. Eu inclusive fazia uma defesa bem aguerrida, né? Eu fazia uma defesa bem enfática da relação do Pacto de São José de Costa Rica, né? E a candidatura avulsa. Mas o professor Carlos Barros ele me chamou a atenção para um detalhe a que eu não tinha me atido, de que você, estando sem um partido após a candidatura, você não pode participar de certas comissões. Eles criaram um arcabouço, né, de interno, com todo o regimento, que impede que você, avulso, consiga fazer qualquer coisa, participar de certas comissões e votações. Então, infelizmente, o que poderia ser a grande saída, a aglutinação de conservadores sem um partido, acaba morrendo na praia. Né? Então, eu acho que realmente temos que fazer esse trabalho de base. O que é que você tem feito nesse sentido com relação a essa assessoria? Não só isso, viu? Ainda concluindo o que você está falando, uma candidatura avulsa não tem fundo partidário. E aí você vai pegar um monte de cacique injetando grana na própria campanha e o cara que está batendo a sola do sapato ali fica bem para trás. Então, é bem difícil você se eleger de maneira avulsa, é bem difícil. E se você se eleger, você não tem força institucional para fazer quase nada, porque você não vai ter participação em comissão, você não vai conseguir ali se colocar como candidato para a presidência de nada. É bem complicado o sistema para candidatura avulsa, embora eu seja favorável à candidatura avulsa, porque, independente de qualquer coisa, a pessoa ela tem que ter o direito de não se vincular a partido nenhum, e isso poderia, futuramente, significar uma, aspas, revolução eleitoral, tá? Porque você ia ver um monte de gente querendo sair candidato avulso, e aí o sistema ia ficar com uma minoria saindo em partido, então eu acho que tem que ser aprovada a candidatura avulsa, sou a favor, mas de primeiro momento, o candidato avulso tem problemas. Sobre a questão da dominação, né? Dominação não, mas do avanço à ocupação do espaço cultural, hoje muita gente fala, assessora do Douglas Garcia, mas antes de ser assessora do Douglas Garcia, eu sou coordenadora do Movimento Conservador, coordenadora nacional do Movimento Conservador e do Instituto Conservador. O Movimento Conservador, a gente se reúne todos os sábados, presencialmente, tá? Isso é praxe nossa, tanto para debater obras que são clássicas, quanto para conversar exatamente sobre isso.
a gente tem, além disso, aos sábados, a gente faz aula de defesa pessoal, a gente tem aula de batucada, aula de música, a gente tem aula de inglês, tudo gratuito, que a gente não pergunta se a pessoa é conservadora, o que ela é, para poder participar, tá? E isso é uma coisa que acaba atraindo pessoas para dentro do movimento para conhecer as coisas, porque uma pessoa, embora a gente não pergunte quem é você e tal para participar das coisas, o fato é que quem é de esquerda sabe onde está, quem aí não vai, né? Então a gente acaba pegando de fato o desavisado, que acaba tomando conhecimento do que a gente faz, do que a gente não faz. Além disso, a gente acompanha no grupo, porque como hoje a gente fazia isso presencialmente, mas agora, com esse negócio de pandemia e tal, as sessões das câmaras municipais estão online. Então, a gente faz os ativistas, militantes do movimento, fazem o acompanhamento diuturno, todos os dias, nas sessões da Câmara, para poder identificar ali, o que é pauta esquerda, pauta de o que está acontecendo, como que é o funcionamento, etc. Isso dentro dos militantes. Além disso, a gente também faz outras coisas relacionadas a qualificar pessoas para escrever, qualificar pessoas para prestar concurso, que daí eu não posso falar assim tanto, porque, né, acaba que é estratégico e ferra com a gente, né? Vai tornar essas pessoas perseguidas, né? Mas a gente tem, isso que eu te falei, é outra coisa, né? De você fazer essas associações, por exemplo, a Associação do Pequeno Comércio, a gente funda algumas coisas assim, a gente tem os núcleos que são, a gente tem o núcleo da capital, a gente tem o núcleo do ABC, a gente tem o núcleo de Sorocaba. No ABC, por exemplo, a gente fez a distribuição de um jornalzinho gratuito chamado Informante. A gente distribuiu em locais periféricos, distribuiu em pontos de ônibus, e ali não está nada identificado como conservador, como direita, nada. É só notícia red pilada, né? Vou colocar assim. Beleza, gente. Eu tenho que dar uma paradinha agora, tá? Deixa eu fazer uma paradinha agora, porque agora é a hora da propaganda. Me coloca aí, Jimmy, na tela, por favor. Jimmy está aí vislumbrado com essa live de hoje, com o nosso, né, amigo aí também convidado, Alan. Meus amigos, nós estamos mudando de plataforma, tá? Pedimos encarecidamente que você nos curta lá. Nossa agenda está recheadíssima. Estamos mudando de sítio. Esse sítio estará sendo devolvido para o seu dono. Nos curta lá. Tá? Nos curta, compartilha. Esse vídeo, quando terminar, ele vai para lá também, tá? Ficará lá já disponível, tá certo? Visão Pátria agora tem uma nova, né? Uma nova. Aí você vai lá, ó, faz aí, ó, a inscrição lá no novo canal, né? Aperta o sininho, temos que fazer nesse meio de campo sempre, tá? Dá a sua curtida, se você também não curte, dá o seu dislike, tudo é válido para que a gente consiga fazer com que esse conteúdo ele tenha alcance. Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que você nos curta agora no novo canal. Temos um parceirão, amigo, irmão, Alan, que nos ajuda, o Ed Raposo também, se Deus quiser vai fazer uma live conosco lá, vai nos dar uma força, tá certo? Todos os convidados estarão lá novamente, e o Jimmy está levantando a mão para falar alguma coisa. Fala, Jimmy. Eu quero falar porque, assim, eu esqueci 2 vezes de avisar, e nós estamos, além de uma grande convidada na bancada aqui, nós temos ainda uma grande espectadora. A Valéria Bernardo está lá no chat, está assistindo a gente. Show de bola. Então, Valéria, eu agradeço aí pela presença e já te faço um convite para, quem sabe, fazer uma live com a gente no futuro aí. Eu vou entrar em contato com você lá no Twitter. Show de bola. Espero que ela aceite também. Mas entrando nesse, né, já que a gente falou muito sobre política, como deve tentar adentrar nas questões, como os conservadores devem ocupar seus espaços, vamos agora para uma questão polêmica, já que você pode responder essa questão. Lógico que o melhor que seria que o deputado falasse por si, mas existe de verdade esse racha, ou são pessoas que simplesmente implantam uma mácula para que a gente consiga, ou tente nos tornar divididos? É essa dúvida que muita gente tem, tá? E eu queria saber dessa questão, se existe realmente isso, se existe esse racha, se pessoas estão fazendo isso. Hoje, inclusive, lá no Twitter, vimos uma menina ser massacrada, né, por causa de um cara que fez uma postagem dizendo que ela tinha falado mal da mãe de um dos Weintraub, e foi um negócio assim meio louco, sabe? Parece que existe essa necessidade das pessoas de verdade quererem rachar direito. Ou você acha que existe realmente o racha, ou são alguns, né, como
alguns haters que aparecem e se fazem de conservadores para que isso, né? Tudo é distorcido, parece que a gente não pode mais contrariar um colega, a gente não pode mais contrariar, inclusive, a pessoa que está do seu lado, porque isso não existe. Os seres humanos são feitos assim. Então, o que é que você acha, além desses aventos que existem da questão do racha? Existe algum racha? O deputado realmente rachou? Ou só somente assim, só as pessoas que estão criando uma grande, né, uma bolinha que era pequena, o pessoal cria ali uma grande bola, tentando fazer com que os conservadores realmente rachem e a gente perca força? Não tem racha, não. O que acontece é que tanto o Douglas quanto o movimento conservador, como um todo, tá? A gente prioriza as pautas acima de qualquer coisa. Então, racha não existe. Mas o fato é que se, por exemplo, violência política contra a mulher, sendo promovido pela Damares, sim, vamos criticar. É necessário. Sim, vamos criticar. É necessário. Mas esse racha não existe. E até o próprio presidente da República, ele entende, tá? Que essas críticas, elas fazem parte da política como um todo. Então, e o que existe também é tentar misturar a figura do Douglas com a minha, com a do Edson, de forma proposital, tá? Não, mas você é assessora dele, você tem que tomar cuidado com o que fala. Uma coisa é tomar cuidado com o que fala, outra coisa é você silenciar a partir de uma concepção que não é verdadeira, entende? Então, não, racha não existe outra figura que seja conservadora para 2022, mas é isso, a gente sempre vai priorizar as pautas e cobrar para que elas sejam cumpridas, e ponto. Então, lá atrás, o Eduardo e o Douglas tiveram alguma briga na rede social, mas que já foi resolvida também. Mas eu não deveria ter levado a público. Por exemplo, se meu pai fosse minha mãe era meu pai, e por aí vai, entende? Então, é importante também para que as pessoas entendam que não tem nada escondido, tudo que é para ser falado ou dito é dito na frente das pessoas, senão a gente entra na síndrome da Hillary Clinton, né? Que diz que tem que existir uma pessoa privada e uma pessoa pública. A gente não, a gente é o que a gente é e vai falar sobre o que a gente acredita e criticar o que a gente acha que está errado. E é importante, inclusive, essas críticas, porque elas ajudam na condução das coisas, tá? Então, exemplificando, às vezes o presidente acha que é um bom negócio distribuir absorvente, e se ele está olhando a base dele, ele vai entender que ele não precisa dessa pauta, nem para passar virtual sign, nem para nada, que ele vai continuar do tamanho que ele é, mesmo se ele vetar isso de forma integral, entende? Então, ele precisa desse feedback. Tem isso, tá? Então, você tem essa parte, que tem o Douglas, ele é o político, eu sou assessora do Douglas e coordenadora do movimento, mas ainda sou uma cidadã. O Edson, embora seja chefe de gabinete do Douglas, é um cidadão. Tem que parar de querer que as pessoas se silenciem porque, por causa disso ou daquilo, porque daí vocês não conseguem enxergar as pessoas como elas são, tá? Então, é importante isso ficar claro. E outra coisa que precisa ser dito, existem pessoas comuns que são os eleitores, cara. E qual que foi, na verdade, o momento que o PT, de fato, caiu ladeira abaixo? Quando ele tentou cercear o debate ali dentro da esquerda, que ele colocou Mave, que ele colocou um monte desses críticos, dos críticos, né, para poder castrar o debate. E foi assim que ele tomou nas costas da própria esquerda, né? Então, é importante que o conservador entenda que deixa o debate rolar, é importante, faz o bolo crescer. Não, mas daí você vai desgastar a imagem do presidente. Não, não vai. Se ele conseguir olhar de fato, o que está sendo um problema para o governo dele, é mais fácil, inclusive, para ele conduzir os rumos dele mesmo. Então, esconder, dizer assim, não critique, não faça isso, é ruim para ele, tá? Porque o fato é que o teu vizinho, o azulejista, o motorista do ônibus não vão esconder o que eles estão pensando, porque tem uma estratégia política por trás, entende? E é isso. Chega junto, meu amigo Alan. Manda ver. Eu queria aproveitar, eu não tive a oportunidade de voltar só ao bloco anterior, enquanto a gente falava das questões da política partidária, e eu queria fazer duas perguntas para a Esther. A primeira é o seguinte, Esther, qual é o tamanho da nossa bolha? Essa seria a primeira pergunta, né? E assim, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Justamente porque até o próprio Jimmy criticou aqui o nosso sistema, vi também que você criticou, eu também, em certa parte, sou crítico. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que dezenas de deputados, né, do nosso lado também foram eleitos com pouquíssimos votos, graças a esse regime.
Será que se nós não tivéssemos nesse regime, nós teríamos eleito 56 parlamentares pelo PSL em 2018? Não, não teríamos. Eu sou crítica ao sistema como um todo, tá? Porque foram 56 do PSL, mas foram 56 versus 513, né? Tira dos 56, você tira 513. E ainda desses 56, 53, 56 que passaram, quantos que no meio do caminho aí não peidaram na tanga, vamos colocar assim, né? Frota, Joyce Hasselman, entre outros. Por isso que eu te perguntei qual é o tamanho da nossa bolha. Porque será mesmo que se nós tivéssemos esse regime onde só a maioria fosse eleita, será que de fato nós teríamos muito mais parlamentares no lugar desses que você subtraiu dos 513? Ou será que nós eu acredito que não, porque não houve essa formação de base cultural ainda, social. Eu acho que ia ser na mesma proporção. Eu acho, tá? Porque a gente está fazendo um exercício de futurologia. Essa é a realidade. Dentro do exercício de futurologia, a gente não pode ter certeza de nada. Principalmente pelo seguinte, a gente já passou aí, tudo bem, vamos contar, desde 2011, a gente está em... Eita, travou de novo aqui ou tá normal para vocês? A gente está te ouvindo, mas a sua imagem travou. Eita, que travou com uma cara bonita, hein? Então, o fato é que quase 10 anos aí se passaram desde que a direita começou a tomar consciência que não era crime ser de direita, mas a gente não tem, de fato, institutos de pesquisa que consigam mostrar para a gente os números da coisa, né? Então, como que a gente vai mensurar qual é o tamanho da bolha se a gente praticamente só trabalha, aspas, rede social? Eu, como o movimento conservador pé na rua, tem alguma noção, tá? Tem alguma noção de fato disso, para entender que, olha, não dá para ser só rede social, tem que gastar sola de sapato para furar esta bolha. Outra coisa que você dita, teve uma reorganização nas redes sociais para poder fazer com que a superfície, a camada da bolha ficasse ainda mais grossa. Então, é por isso que você vê aqueles mapas, sabe? Aqueles mapinhas que tem lá, quem que é a sua rede de contato? E você vai praticamente conseguir acessar notícias dessas pessoas. Os algoritmos mudaram, e a partir dessa mudança de algoritmos, é muito mais difícil a informação fluir livremente. Em 2018 não era assim. Então, qual que é o tamanho da nossa bolha? Quem consegue mensurar isso? Eu não sei te responder, para te falar a realidade. O que eu sei é que das minhas redes sociais eu só consigo praticamente enxergar hoje conservadores. Eu não consigo, não aparece para mim nem como sugestão, vamos colocar assim. Aparece para mim alguma coisa quando os conservadores compartilham e dão visualização para o que groselha que a esquerda está falando, ou para groselha que a Tabata Amaral está falando, o Centrão e Companhia Limitada. Então, o que eu posso dizer é que no mundo real, tá? Com exceção do movimento conservador, que está fazendo, que eu posso dizer que é o que eu estou fazendo, de bater de porta em porta, de ir para a rua sem ser para manifestação, tá? O que eu posso dizer é que eu não vejo os conservadores de fato, sei lá, bater uma bola, galera, vamos jogar um futebol, fazer um campeonato Reaças versus o Ronald Reagan, um time chama Reaças, outro time chama Ronald Reagan, tá entendendo? Então, eu acho que a nossa bolha é bem limitada. A partir dessa visão, eu estou usando aqui futebol, que é uma coisa... Entende? Eu te perguntei isso exatamente porque o fenômeno de 2018 não é base para você dizer que 57 milhões são conservadores, né? Eu acho que tem que se levar em consideração muito a questão do voto anti-PT, né? Que foi uma parcela significativa disso, até porque o Alckmin não... como eu posso dizer, não representaria isso que o público queria para desconstruir aquelas 3 décadas de corrupção. Então, aquele 5% dele mostrou exatamente que ele era uma figura frágil. Então, o pessoal recorreu, né, ao fenômeno do Bolsonaro, né, que era o outsider, acreditando justamente nessa capacidade de romper com o sistema antigo. Mas aí, hoje, a gente já tem uma noção melhor, né, do que é a nossa bolha. A bolha que eu digo são aqueles que realmente... tem consciência, né, de quais são as agendas que a gente defende e o que é importante para a gente. Então, assim, eu queria que você desse só um chute, né, para ver se eu estou também meio que alinhado com sua visão. Em percentuais, você acha que a gente tem 20% da bolha? 30. 30? 30. Assim, pela figura do presidente, porque ele está com a máquina na mão hoje, né?
Então, qualquer tipo de, vamos colocar assim, estimativa, até de Stratford, e entre outros que são profissionais na coisa, sempre estimam, tá, que quem está com a máquina na mão sai com 30. Então, eu não consigo sair muito disso daí, porque o que eu tô vendo hoje é isso. Eu acho que todos os outros estão permeando nisso daí, tá? Que é o voto do cara que votou nele porque ele tomou uma facada, então ele com certeza representaria um antissistema, é o cara que votou nele porque ele é um outsider, é o cara que votou nele porque ele era antipetista. Isso que você falou é uma realidade. O que eu acho que o capital político do presidente da República e ideológico, tá? É de 30%. Mas uma coisa que o presidente vai ter que prestar atenção em 2022 é o quanto do capital político e ideológico dele já foi dilapidado por conta dessas coisas que aconteceram, de passar essas pautas que são progressistas, de você tem muito conservador raiz, tá? Que hoje coloca o Bolsonaro no mesmo balaio do centrão de fato, tá? E eu não consigo criticar essas pessoas ou tentar cercear a opinião delas, porque é a percepção delas e são somente eleitores que estão fora da máquina e não têm interesse em política institucional. Só querem debater, dar opinião e ter uma percepção do que é melhor, do que é pior para a vida delas, entende? Então, o Bolsonaro, como pré-candidato à reeleição, ele vai precisar mensurar isso, entende? Então, eu acho que ele sai com 30%, porque está com a máquina na mão. Hoje ele consegue, de certa forma, atrelar a imagem dele. Eu acho que ele consegue ainda, se ele reconduzir rumos, repescar muita gente que está descontente, mas ele vai precisar fazer esse cálculo um pouco mais crítico, tá? Porque isso, na corrida eleitoral, ou dilapida ou cresce, né? Esther, eu queria queria fatiar ainda um pouquinho mais, né, essa base, porque você acabou, digamos assim, colocando todos no mesmo saco, né, como assim, saindo com 30%, mas são os apoiadores do presidente, né, de todos os lados. Mas eu quero dizer assim, do que se entende como conservador. E aí eu quero só trazer um apanhado, porque o que a gente tem como direita no Brasil, né, ao longo dos anos, era uma direita muito mais liberal, né? Vamos dizer assim. Esse conceito de conservador ele ainda é muito novo, né, dentro da direita. Acho que poucas pessoas sabem o que é ser conservador. E aí eu estou falando isso, talvez, até com um pouco de propriedade, pelo fato de eu ser cristão protestante, sempre militei desde 1998, eu faço esse trabalho que você acabou de dizer, de bater em porta em porta, claro que com objetivos diferentes, não politiqueiros, digamos assim, mais de evangelização, mas sempre defendendo essa pauta da defesa dos valores, né, que se alinha muito com os conservadores. E eu tenho notado que muitos parlamentares eles acabaram se apropriando, né, do conceito conservador sem saber o que é ser conservador e acabando colocando como demérito, por exemplo, ser liberal. Porque o que a gente sempre teve a vida inteira, né, como direita no Brasil, é uma classe média alta, digamos assim, uma classe média alta, que era muito mais preocupada com as questões econômicas, com o individualismo, com o empreendedorismo, e sem muita essa sensibilidade social com os redutos de periferia, de comunidade, pessoal mais pobre, né? E eu acho que isso está muito mais concentrado no conservador, né, que é alguém que tem mais uma identificação, digamos assim, com o sofrimento alheio, né, do que com essa direita liberal. Então, eu vejo que muitas pessoas se apropriaram, né, desse conceito, eu sou conservador, deputado conservador, mas ele não tem nenhuma identificação, né? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, na pandemia agora, a gente teve milhares de pessoas desempregadas, outros tantos que perderam suas empresas, fecharam seus negócios, né? Um momento difícil, onde a gente acho que deveria, né, mostrar um pouco mais de empatia, né, com a situação, e a gente viu muito parlamentar que tirava foto fazendo churrasco, tomando banho de piscina, e postava, não sei o quê. E no momento em que não era para se fazer isso. Né? E aqui eu não estou querendo dizer que o cara nem seja mau caráter, não. Estou querendo só dizer que ele não tem essa sensibilidade, né, de se envolver com o problema do outro, né, ou de ser, pelo menos, a dor do outro. E aí eu acho que isso tem muito, por ele não ser, de fato, um conservador. Eu não consigo enxergar, por exemplo, o parlamentar que se diz conservador, mas é um cara que anda com prostitutas, que usa drogas, enfim, é um cara
talvez entregue aos vícios. Eu não consigo vislumbrar esse cara se colocando como conservador. E também não vejo nenhum demérito em ele dizer que é liberal, né? Porque às vezes a gente acaba querendo ganhar um público, né? E para isso fica colocando esses conceitos. Você não acha que isso está acontecendo? E aí por isso que eu te fiz essa pergunta, para a gente fatiar um pouco mais. Qual é o percentual do que a gente tem como certeza de que são conservadores? Claro que é um chute, eu sei que você vai, mas assim, é bem pouquinho. Por que eu pergunto isso? Porque são esses conservadores que vão levar esses conceitos que você defende, que vai ser necessário para a gente formar a base, para no futuro, talvez daqui a 2, 3, 4 décadas, a gente ter um eleitor mais consciente e uma maioria dentro do Congresso. Tá, com relação a parlamentares, tá? Eu vou te falar que, sei lá, base federal, 0%. 0%, praticamente. Por que eu estou dizendo isso? A gente não está vendo resistência institucional alguma, entende? A nada. Praticamente, até se criou a brincadeira de redes sociais do termo deputeg, né? Então, eu não estou depreciando as pessoas, não estou dizendo que eles não são conservadores. Por quê? Uma coisa é a pessoa ser conservadora na vida pessoal, e isso você tem, inclusive, muito marxista que é muito conservador na vida pessoal, mas que passa agendas progressistas porque trabalha por uma política de esquerda marxista, tá? Seja ela qual for. Agora, quem está trabalhando, de fato, pela agenda conservadora, né? É isso que a gente tem que ver, porque de federal, eu não vejo ninguém que está ali com sangue nos olhos, entende? Porque é isso que a base está ansiando, é sangue nos olhos. A base está ansiando que saia 15 requerimentos por dia de cada gabinete. E isso está acontecendo. E é isso que você está vendo de reclamação da base como um todo. Essa questão da separação, liberalismo e conservadorismo, o que é importante dizer é que o liberalismo econômico sempre teve dentro da agenda conservadora. Então, você não precisa, o conservador liberal, o liberal conservador, isso já está implícito, tá? Então, um político que é conservador, ele sempre vai trabalhar pela agenda econômica liberal que esteja dentro dos parâmetros morais. E quando eu digo parâmetros morais, eu não estou falando do parâmetro moral subjetivo, mas objetivo mesmo, entende? Eu não vou liberar o aborto para poder vender feto só porque é bom para a economia. Eu não vou liberar a droga para poder nada só porque é bom para a economia, entende? Mas, sim, temos que trabalhar a desburocratização, desoneração de folha de pagamento, entre outras coisas, que dizem respeito à agenda liberal econômica que sempre esteve dentro da agenda do conservadorismo. O Brasil Paralelo fez uma live com o Cogos, que foi maravilhosa, que tratou dessa questão do conservador versus liberal, etc. Essa questão que você trouxe sobre o ser conservador entre o anseio da base social e o que é praticado de fato institucional pelos eleitos, inclusive os liberais estão passando agora. Porque os liberais, eu digo, liberais de agenda liberal, e ainda eles podem dizer que eles têm, sim, um representante que é de fato liberal, que é o Van Hatten, tá? Que eu entendo que ele está trabalhando pela agenda liberal e satisfazendo a base dele. Mas MBL, entre outros, tá gerando a mesma crise na base, porque ou você é liberal ou você quer, aspas, dar absorvente de graça, né? Que foi isso que eles têm, o que na verdade a base popular liberal não entendeu é que eles só estavam a favor do absorvente porque o presidente estava contra. E eles também não conseguiram disciplinar a militância liberal para que se entenda isso, pelo mesmo motivo que o conservador não vai disciplinar a base popular conservadora. Porque você não disciplina uma base popular que não tem compromisso político institucional. As pessoas, elas são livres, elas pensam, elas criticam e elas vão cobrar a agenda pela qual elas elegeram, tanto os deputados quanto os executivos. Então, você tem essa mesma crise que está acontecendo nos liberais, porque eles não estão vendo o compromisso com a agenda. Então, você tem aí, você quer fixar o ICMS em tanto, por que o liberal está reclamando se é para baixar imposto? É só porque é contra o presidente. Aí vocês ferram com os liberais. Conservador, poxa vida, Damares, como que você está falando que o conservador não te acolheu? A gente nem sabia que você era divorciada, minha amiga. Tá entendendo? A gente ficou, 2 anos fazendo defesa para goiabeira, para isso, para aquilo outro. Tudo isso é só para se indispor com a base popular?
Então, é nesse ponto que daí o Planalto vai precisar rever lá as suas posições e a forma como estão fazendo política. Porque, assim, não dá para atender tudo que a base quer. Não dá, a gente sabe. Porque, às vezes não dá. Faz parte. Mas não dá para não ouvir, entende? Não dá para você criticar, entre aspas, o eleitor e xingar o eleitor e dizer que ele fez uma coisa que ele não fez. É uma grande massa, né? E isso acontece tanto com parte dos ministros quanto com os parlamentares eleitos. Você teve lá a live do presidente que ele fez com o Felipe Barros. O Felipe Barros é um parlamentar que eu gosto muito, tá? Gosto muito do Felipe Barros e do Luiz Felipe. Eu acho que esses dois, eles são o que mais se aproxima de um institucional conservador dentro das suas características, tá? Porque o Luiz Felipe ele faz muito menos marketing do que ele faz com relação a trabalho, e muito mais marketing com aquilo que ele acha que a população precisa entender, e quando você vai na atividade legislativa dele, você vê que ela é satisfatória, e o mesmo acontece com o Felipe Barros, mas daí eles têm essa deficiência na questão da divulgação, de falar, fiz isso, pessoal, isso, vamos para cima nisso. Aí você teve a live do presidente, que ele falou do negócio das urnas eletrônicas, e o que saiu de Brasília? Você falou, a gente tem 56 deputados eleitos. O que saiu, vamos colocar aqui, 20 desses pedaram na tanga lá e ficou 36. O que saiu do gabinete desses 36 para blindar os conservadores para a eleição de 2022, para blindar o presidente da República? O que saiu desses gabinetes? Saiu do Eduardo Bolsonaro uma suposta CPI que não vai acontecer, porque é evidente que não vai acontecer, porque não vai ter assinatura suficiente para isso, e porque os outros parlamentares têm dificuldade de, aspas, peitar o STF. O que saiu de lá? Então, o conservador, em âmbito federal, ele está se sentindo, sim, órfão. Então, parlamentares que estão trabalhando pela agenda conservadora, a gente tem aí, sei lá, eu falei 0%, mas eu vou colocar 1% fazendo essa ressalva ao Felipe Barros, ao Luiz Felipe, que são parlamentares que eu gosto bastante. E é isso. Ou seja, então essa falta de sangue nos olhos que você citou é exatamente porque eles não são conservadores. Essa é uma realidade. Usaram como clichê para conquistar o voto conservador, mas não são conservadores, porque o conservador de verdade jamais abriria mão da defesa desses conceitos, né? Enfim. Aí eu pergunto, será que eles sabem fazer a coisa? Porque são todos neófitos, né? Eu digo neófito de primeiro mandato. Eu também sou neófita de primeiro mandato, Douglas. Eu não estou usando a palavra neófita de forma depreciativa, tá? A pergunta é, será que eles sabem fazer a coisa? Entende? Porque eu digo até muito mais, desculpa, até digo muito mais, porque, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que ela não é conservadora no discurso, mas na prática, é até fácil de identificar. Você fala, pô, esse cara aqui é conservador. Mas, assim, quando eu olho para a maioria dessa base, eu não consigo fazer essa identificação. Digo assim, cara, esse cara está bem distante da realidade do que é ser o conservador. Eu acho que é fazer um adendo, Alan. Eu acho que é isso que eu venho há muito tempo falando e as pessoas às vezes não se atenam, acham que a gente é tecnicamente teórico demais. Por eu ser professor, todo mundo sabe. Inclusive, estou aplicando prova com minha turma, falando com vocês, aplicando prova. É assim que é a vida da gente. Então, muita gente saiu da literatura, muita gente não vai se ater à literatura, as pessoas simplesmente estão no mundo de revolução e esquecem que conservador não é revolucionário. Conservador é evolucionário, ele evolui, ele espera, ele é prudente, ele entra, ele apenas reage quando é chamado para uma briga. E a gente simplesmente, hoje em dia, a gente saiu do mundo do conceito. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, tá falando groselha, porque no mundo é o mundo da groselha que se mistura com o mundo, né, normal, é o mundo da groselha que se mistura com o mundo tradicional, normal, esse que a gente vive. Depois a gente transforma o que é prático em groselha de novo, que vai para os livros, e a gente aperfeiçoa a questão do que é ser conservador. A grande questão é que muita gente veio nessa manada, não entende o que é literalmente estar no conservadorismo, ser conservador, estudar as pautas conservadoras, compreender como se faz, né, como é ser conservador, entendeu? Quais são os princípios basilares de ser conservador, como você, né, se porta, você respeita instituições. Então, tem muita coisa ainda que precisa passar pela literatura e pela cultura. Se a gente não for para a literatura e para a cultura, nisso eu sou totalmente a favor daquilo que né,
o Alan dos Santos vem falando e vem dizendo, vamos se ater à literatura, vamos começar a ler, vamos escrever livros, vamos começar a deixar a nossa marca de verdade na literatura, porque é aí onde a gente literalmente consegue, assim como Gramsci fez. Gramsci ele venceu e muitas vezes aí você fala, porque o progressista ele tem mais, né, inserção dentro da sociedade? Porque ele deixou livros. Tem literatura para tudo. E eu estou falando isso porque eu sou um cara que lia a literatura, leio a literatura de esquerda, e no dia leio, tem que ler. Tive que ler Marx. Só consegui entender Marx porque eu li o Capital, só entendi o que significa, né, a lógica marxista quando eu li lá a ideologia alemã. A gente precisa voltar para a literatura. Então falta um pouco dessa maturidade. E nós somos neófitos mesmo, porque a gente simplesmente cegamos ali, achando que estava tudo lindo, né? A gente achou que teve a estabilidade da moeda e a gente simplesmente cegou, a gente simplesmente não entende que a vigilância ela é eterna. Não existe uma vigilância. Aí você fala, 2022, vamos supor que o presidente ganhe de novo. Gente, aí quantos anos nós vamos estar nessa peleja? A vida toda. É uma luta eterna, para sempre. Isso não tem fim. Quando existem várias ideologias, uma andando ao lado da outra, todas estarão se vigiando. Sempre, eternamente. Qual o prazo? Não tem prazo. Quando é que a gente vai vencer? Quando se estabelecer a literatura, as pessoas entenderem literalmente o que é ser conservador. Então, vou aí de acordo com o nosso amigo Alan. Alan, perfeita a sua análise, entendeu? Quiser fazer mais algum complemento, essa é a vibe para mim. Ou a gente vai para a literatura, começa a fazer cursos aí para as pessoas entenderem como é que se porta, né, um conservador, ou a gente um dia vai perder, não se preocupe. A gente vai perder porque não está, né, na rocha, né? A gente não está fundamentado em algo sólido, como já diz a Bíblia. Eu só queria complementar dizendo que, às vezes, a literatura é indispensável, nem precisa se discutir sobre isso, mas eu digo assim, até do cara viver, né? O que eu percebo é que muita gente tem o discurso, mas na prática não vive, aquilo não faz parte da pessoa. Então, quando esses conceitos não fazem parte do seu dia a dia, eles acabam sendo negociados na frente, né? Você chega lá e tem alguma proposta muito interessante, é fácil de você negociar, porque aquilo não faz parte de você. Você não vive isso na prática. Então, muito mais até do que você ser um conhecedor da literatura, você precisa viver, né, esses conceitos para que, de fato, você não seja uma presa fácil, porque na hora que você chega lá, é bem verdade que as propostas são muito atraentes, né? E não são quaisquer propostas que eles são apresentadas, são propostas, de fato, que vêm para derrubar o cara. Se ele não tiver alicerçado desses conceitos de vida, né, que ele pratica, vai ficar praticamente impossível dele não se render ao sistema. Então, gente, vou pedir aqui uma licencinha novamente. Preciso fazer mais uma vez a propaganda do canal novo. Hoje eu só lamento não ter comprado a pipoca, né? Porque hoje está uma coisa maravilhosa. Agradecendo a essa bancada, a convidada, hoje está demais. Mas estamos, gente, com sítio novo. Espero que você nos ajude, né? Provavelmente o Jimmy já deve estar postando aí também no chat o link. Vai lá, nos ajuda. Nós estamos devolvendo, né, a plataforma. Essa plataforma não nos pertence mais. Estamos indo para uma plataforma nova, mas com o nome, a marca, tudo direitinho registrado. Quer dizer, registrado, a gente vai providenciar isso, tá? A nossa marca. Vai lá, faz aquilo que tem que fazer, né? Dá lá, se inscreve no canal, tá? Depois vai lá no sininho, coloca lá para você receber todas as notificações, dá lá a sua curtida ou descurtida, tá certo? Mas dá alcance ao nosso canal, nos ajude. Estamos precisando, estamos começando do zero, graças a Deus, com muitos convidados bacanas que temos aí, está chegando. Novembro temos mais, né? Muito mais. Dezembro já estamos com a agenda aí praticamente lotada. Deus nos abençoando todos os dias para que esses convidados maravilhosos apareçam e a gente faça aqui uma bancada de entrevista show de bola. Então, Esther, tá com você aí para você responder, né, tantas coisas que foram faladas, literatura, vida prática, vida teórica, né? O que você acha disso tudo? Vamos lá, a literatura ela é essencial, isso é evidente, principalmente para quem quer seguir vida pública, para conseguir entender pelo que e como está trabalhando e como está, né, se portando
no exercício daquilo que se propôs a fazer, tá? Mas, quando a gente fala de ocupação de espaço, tá? Aí eu vou te falar, a gente vai precisar ir para a cultura popular. Aí você precisa de música, você precisa de audiovisual, você precisa de filme, você precisa de HQ, você precisa de desenho animado, você precisa de todas essas coisas para você poder transformar, de fato, as coisas lá desde a ponta, tá? E por que eu estou dizendo isso? É muito complicado você chegar para o seu Zé da padaria, que acorda às 5 horas da manhã e vai dormir às 11 horas da noite e dizer que ele tem que ler Roger Scruton para poder ser um conservador. Entende? E o fato é que quando ele chega no final de semana, o que ele quer é ligar a caixa de som dele, fazer o churrasco dele com a família e aquele abraço. Entende? Então, quando você faz essa amplificação de ocupação de espaço, não é só literatura, porque daí você também cria o estereótipo do conservador de boina, charuto dentro de uma biblioteca, entende? Então, é evidente, a literatura ela é essencial. O professor Olavo está aí para mostrar para a gente a necessidade de se fazer esse arcabouço teórico para a gente poder ter... Espera aí só um pouquinho, tá? Ai, Teizinha! Pra gente... Mas cadê o TT dela? É que minha mãe está aqui para me auxiliar hoje, mas não tem jeito, né? Vem tranquilo, cá, não, fique tranquilo. Live ao vivo é isso mesmo, pode ficar à vontade. Não se preocupe, não, que eu desliguei minha câmera naquela hora para botar um pão no forno. A participação especial. Participação especial. Ela estava tirando a soneca dela, agora parou, Temos uma nova. Olá, tudo bom? Né? Temos aqui a nova bancada. Já está convidada para ser bancada. Não chore, não. Nada como a mamãe, viu? Parou de chorar na hora. Pode participar. Não tem jeito, não tem jeito. É isso aí, show de bola. Pode continuar, Esther. Não tem como, ouvindo. A gente você não consegue continuar a linha de raciocínio, porque isso não existe, entendeu? E aí é isso. E então, e outro fato que ser dito é que você não vai combater o globalismo sem isso aqui, ó, sem pensar nisso aqui, entendeu? Globalismo, esquerdismo, nem nada disso aí sem olhar para dentro da sua casa e dentro da sua família. Eu até fiz uma brincadeira no Dia das Crianças, que eu coloquei lá, né? Um livro, Aprenda a Arrumar a Própria Cama. Que eu falei brincando que as americanas tinham pensado nas feministas no Dia das Crianças e tinham colocado aquele livro em destaque, para que elas parassem de se intrometer na política e passassem primeiro a aprender a arrumar a própria cama. Então, se você não sabe arrumar a sua cama, se a sua casa está arrumada, você não vai conseguir grandes feitos dentro da instituição política, entende? E é isso. Então, como está a casa das pessoas que estão se elegendo? Hoje eu penso que o grande questionamento do eleitor conservador para aqueles que ele pretende eleger é como que vai ser a composição do seu gabinete? O que você vai me trazer de diferencial? Como que você pretende me ajudar a blindar essas coisas? Porque foi o que você disse, um conservador, em tese, não é um revolucionário. A gente viu, sim, ao longo da história, algumas revoluções conservadoras que foram necessárias para que o autoritarismo não avançasse, para que ditaduras não avançassem, mas o fato é que o conservador ele não é um revolucionário. Mas o conservador brasileiro ele vem sendo colocado em um modo revolucionário reiteradamente, até para que ele não consiga compreender a sua própria noção de mundo. Então, é isso que a gente está vendo. Vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua. O fato é que ir para a rua virou um clichê, tá? E se a gente for falar em manifestação, aí que a gente fica aqui até amanhã de manhã, entendeu? Então, para que estão servindo as manifestações de fato? É para cobrar alguma coisa? É para avançar as pautas? Ou elas são mero comício? Essas coisas têm que ser perguntadas, têm que ser questionadas a partir do momento que a gente não avança, a gente não... Ao contrário, a gente só retrocede. Então, partindo desses pressupostos que eu falei para vocês, é isso, ocupação de espaço, sim, os parlamentares têm que ter um bom arcabouço literário, tem que pensar, sim, em escrever e fazer literatura, mas a gente também tem que saber que o Brasil é um país que não lê, e uma vez que o Brasil é um país que não lê, isso vai ficar para a história, para os anais da história, ótimo, maravilha, mas como que a gente vai fazer para penetrar a cultura de massa? Quem que a gente tem organizado com música, audiovisual,
Quem que a gente tem organizado com... Putz, cara, dia 12 de outubro passou. Quantos parlamentares a gente viu fazendo festa das crianças em comunidade? Conservadores. Eu sei que o movimento conservador fez. Muitas das coisas que a gente faz relacionadas à filantropia, a gente não publica, porque o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Algumas coisas a gente publica sim, porque a gente precisa prestar contas. Muitas vezes a gente faz uso de vaquinha e pede, né, para que as pessoas ajudem doando ou dinheiro ou coisas, e daí a gente precisa prestar conta. E para prestar conta, você precisa mostrar o que você fez, mas parte das coisas a gente não mostra, grande parte delas. Então, quantos parlamentares conservadores de fato furaram a bolha e foram fazer uma festa das crianças na comunidade da Cari, por exemplo? Eu vi traficante fazendo isso. Entendeu? Como que a gente vai dizer que a gente vai criar uma cultura? Aqui no Rio de Janeiro, cara, incrível. Mas, assim, centenas de bicicletas, todas novinhas, zero, cara. Moto. Boneca, tudo, moto, tudo. Moto. Então, como que a gente vai competir com esses caras? Entendeu? Como que a gente vai competir? Como que a gente vai chegar? Porque, assim, o conservador ele tem mais noção dessa questão da caridade, deveria ter ao menos, mais questão dessa noção da caridade, da dor do outro, da empatia com os mais pobres, né? Principalmente com aqueles que são hipossuficientes. Mas o que de fato é feito de concreto nessa seara? Imagina que maravilhoso que ia ser se a gente tivesse uma frente parlamentar em prol do saneamento básico amplo brasileiro na federal. Não ia ser muito mais fácil de você passar o marco do saneamento, por exemplo, porque você já fez audiência pública, você já ocupou espaço, entende? Praticamente tudo que a gente trabalha aqui no âmbito estadual, a gente faz nessa seara. Então, a gente tem a frente parlamentar pela Escola Sem Partido. Sim, temos, está aberto, trabalhamos nela, sempre divulgando, nem sempre divulgando, porque se a gente for divulgar tudo que a gente faz no gabinete do Douglas, meu amigo, não sobra dia, entendeu? Essa que é a realidade. Então, a questão do passaporte sanitário que a gente está tentando barrar aqui, a gente só foi lá, colocou um projeto de lei e falou, pronto, tá aí o projeto de lei, galera, uhul, aquele abraço. Não, é audiência pública, você chama para ato solene, você tenta, de alguma forma, ocupar espaço e conscientizar as pessoas que elas precisam apoiar esta pauta e se envolver com esta pauta, entendeu? E a partir daí você pode ou não ter sucesso naquilo que você está fazendo. Algumas coisas, sim, são emergenciais, como a gente tentando barrar o lockdown, que teve que ser no toque de caixa. Mas a grande maioria das coisas, cara, a esquerda está fazendo aí. Você não pode hoje ter manicômio público por conta de uma lei antimanicomial. Você sabe quanto tempo eles demoraram para, de fato, fazer essa lei? Quanto tempo eles ocuparam espaço? Quantas ONGs e coletivos eles colocaram dentro da Cracolândia? Poxa, Craco resiste, gente. Os caras fazem festa para cracudo com um cachimbo de 2 metros de altura. Eu não estou brincando, isso é uma realidade. Eles conseguiram praticamente expulsar as igrejas de assistência com os drogados com isso. Sabe o que é mais triste, Esther? É que a gente tem, de fato, condições de fazer alguma coisa, né? Porque o nosso público ele é muito sensível a isso. Eu tiro por mim, todas as vezes que eu faço alguma iniciativa, a gente criou um instituto aqui, por exemplo, eu não sou cientista do meio ambiente, mas eu tenho muitos amigos que são cientistas do meio ambiente. Só que o cientista, ele não é alguém que tem um perfil comercial, né? Ele não sabe se relacionar muito para aqui, para lá. Geralmente ele é meio quadradão, meio fechado na dele. E eles queriam dar alguma contribuição. E aí eu disse o seguinte, eu vou criar um instituto, nós vamos criar um comitê científico, eu vou eleger uma pessoa que é diretora técnica e nós vamos dar uma contribuição para o Brasil no sentido de desconstruir narrativas, de criar uma proposta para o meio ambiente, de falar sobre educação, mas eu só vou construir isso, eu vou ser uma ponte. Vocês é que são os especialistas. Beleza, então o que eu quero dizer é que tem muita gente querendo fazer alguma coisa e se, por exemplo, nós tivéssemos, de fato, uma bancada preocupada e comprometida com isso, ia chover gente para ajudar para a festa do Dia das Crianças, para arrecadar alimentos na época da pandemia, onde as pessoas precisaram muito. Sou prova disso, porque a gente fez a arrecadação para a cidade de Aparecida. A gente levou quase 4 caminhões para lá. E sabe o que é triste? Quando a gente não faz isso, você vê o que viu na Globo. Tinha uma ONG, né, da esquerda
que fez esse trabalho, usou, inclusive, a mídia, arrecadou toneladas e toneladas e toneladas, e essa ONG tem uma ligação, obviamente, com os e quando chegou a época da eleição, eles deitaram enrolado, porque as pessoas vão lembrar de quem as ajudou. Né? Diz, porra, esse cara aqui, ele ajudou, ele fez a propaganda para chegar o alimento aqui na nossa mesa. Então é isso. Eu ouvi, ano passado, a primeira vez que eu vim candidato, e eu ouvi isso de um pastor numa comunidade, porque eu fui buscar logo as pessoas que eu achava que poderiam me dar algum crédito, né? Igrejas e tal. E o pastor falou, Alan, olha, eu votei no presidente Bolsonaro, sou conservador, mas aqui na igreja, eu preciso de ser sincero, tem um candidato do PSOL que ele não sobe aqui no altar, ele não prega nada, só que é o seguinte, tudo que os membros da igreja precisam, liga para o cara, para o gabinete, o pessoal tem um telefone dele, ele resolve na hora. Então, como é que eu vou dizer para as pessoas, votem no Alan? O Alan nunca fez nada pela igreja. E aí eu falei, pastor, muito obrigado pela sua sinceridade, é isso que eu estou buscando mesmo, pessoas que façam. Eu realmente não tenho nada para mostrar nesse momento, porque eu não tenho mandato. Parabéns para o parlamentar, porque ele é inteligente, né? Ele sabe, ainda que o objetivo dele não seja de ajudar, mas de angariar algum tipo de crédito, né, político, mas parabéns, ele teve essa sacada, né? Então é isso que você falou, a gente poderia fazer muito, né, porque o nosso eleitor, o nosso público, né, do espectro de direita, ele é doido para ajudar, para colaborar, ele é sensível a essas causas, mas não tem ninguém para se levantar, a gente não conseguiu construir uma bancada conservadora. Eu sempre isso é importante, só é importante eu ressaltar que não tem ninguém federal, tá? Porque aqui em São Paulo a gente faz bastante trabalho. Sim, eu digo porque esses têm maior expressão, né? Sim. Aparecem no cenário. A gente entrou em 2019 com uma bancada com moral, com 56 deputados eleitos. A gente não conseguiu ter um destaque de um parlamentar que tomasse a ponta do negócio e dissesse, olha, eu vou liderar aqui, entre aspas, vamos montar uma frente conservadora, como existe a frente ruralista, a bancada da bala, vamos montar a bancada conservadora, né? Nós vamos defender isso. Não é que vai dar destaque para um ou para outro, é o destaque da bancada, é para sustentar aquilo que trouxe a gente até aqui, né? Para a gente responder à sociedade com os anseios que nos colocaram aqui. A gente não conseguiu ter um líder. A gente teve Joyce como líder, a gente teve Frota, Bozella, não conseguimos ter um líder, né, para tomar a frente, um conservador que de fato se apresentasse e dissesse, olha, nós vamos implementar isso aqui que nos trouxe até aqui. Então, o que me entristece de verdade é exatamente isso, é a gente não ter tido, melhor dizendo, parlamentares com essa sensibilidade, né, de sentir a dor das pessoas mais favorecidas. E é por isso que a gente tem dificuldade de penetrar nos redutos de favela. É difícil, você chega lá só da esquerda, porque a gente não tem sensibilidade com a causa das pessoas. E isso é uma realidade. Entra, Jimmy, fala. Eu queria, inclusive, ressaltar aqui, né? Fui obrigado a trazer em primeira mão, né? Porque íamos avisar isso no futuro. Quando o projeto mudou um pouco os rumos, nós tivemos algumas conversas e a intenção do projeto, além de levar o pensamento conservador, levar todo o conhecimento que a gente conseguia acumular, principalmente com a presença de alguns bons convidados, uma parte do nosso projeto agora é destinar campanhas para justamente mobilizar ajuda a pessoas que estejam precisando, ou grupos de pessoas, ou pessoas que estejam precisando de algum tipo de assistência, algum tipo de ajuda, justamente porque existe essa dificuldade mesmo. Isso o Alan falou com propriedade, que é das ações, dessa proximidade com o povo, dessa proximidade com as pessoas que precisam de um tipo de assistência, não um assistencialismo, mas um tipo de assistência, porque a imagem que criam do conservador é que o conservador ele é pomposo, ele é tão individualista que não se preocupa com o próximo, e nós temos que quebrar essa imagem de alguma forma. Então, estou trazendo em primeira mão que o canal está também empenhado a fazer essa campanha, a trabalhar nisso aí. E, fique à vontade para divulgar algumas ações, porque tem que chegar ao conhecimento. Não precisa abrir toda a mão direita para que a esquerda veja, mas mostrar o dedinho já ajuda bastante para divulgar esse trabalho que você faz. Sim, hoje a gente está praticamente... A gente encerrou, né, uma campanha, porque a gente está colocando tatames
É um projeto em Sapopemba, numa favela do Sapopemba, que pega as crianças, né, de lá, para elas não ficarem na rua, e dá aulas de taekwondo e artes marciais. Então, qual que era a dificuldade lá? Dava colocar tatame, entendeu? Eles estavam treinando sem tatame. E quem faz arte marcial sabe que é praticamente impossível. Não dá, sem tatame não dá. E aí a gente arrecadou, cara, os caras precisavam de R$2.000, entendeu? Aí a gente encerrou agora essa campanha porque a gente conseguiu arrecadar os R$2.000 para eles poderem colocar os tatames, e talvez a gente dê início em outra que seja para as crianças poderem comprar kimonos, tá? Então, eles atendem, acho que 70 ou 80 crianças, e a gente encerrou essa agora. Outra campanha que não é do gabinete, nem do movimento, mas que eu me sensibilizei, que é da menina Valentina, que tem AME, né? E é um remédio que custa R$9 milhões, faltam 80 dias para que ela praticamente não faça efeito o remédio, e ela ganhou uma liminar na justiça para que o governo não custeie o remédio, mas dê o remédio, porque o governo geralmente tem orçamento, já tem comprado essas coisas, para que dê o remédio ou complemente o valor que falta da vaquinha. E aí a gente está cobrando, porque ela tem a liminar, mas ela está sendo ignorada já há alguns dias. Já vai fazer um mês que que a liminar está sendo ignorada. Então a gente está fazendo essa pressão para que ela seja atendida pelo ministro da Saúde, até pelo Ministério da Damares, porque lá ela tem o subministério das doenças raras, está sob o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos e tem representação de outros ministérios. Então, a gente está pedindo para que, enfim, eles atendam a menina Valentina, né? Porque senão, daqui a 40 dias, daqui a 80 dias, praticamente, ela não vai mais poder tomar medicação e enfim, AME é uma doença degenerativa que a menina pode virar óbito. Tomando a medicação, ela vai conseguir andar, enfim, é uma medicação bem, bem específica, por isso que ela é tão cara. E, além disso, a gente agora no próximo final de semana, do dia 23, a gente vai inaugurar o núcleo de Minas Gerais, e aí então a gente vai fazer lá o primeiro Congresso Conservador de Minas Gerais, e eu já desafiei o Douglas Garcia, né? Porque todo campeonato de debate, ele é freguês e perde para mim, então eu já desafiei, estarei debatendo novamente, e Douglas Garcia, né, vai mais uma vez carimbar como sendo meu freguês, como todo São Paulino, né? Então, no dia 23, estarei esfregando a cara de Douglas Garcia no muro da vergonha novamente. Vai ser no Hotel Ramada, para quem não sabe, tá? Tem o link lá no meu perfil do Twitter, tudo bonitinho. Agora, gente, tem uma pergunta que eu vou fazer, né, para essa, Esté, eu quero saber o seguinte: estamos precisando de pessoas que se posicionem. Os conservadores precisam se posicionar para a gente tomar aí as várias linhas do poder, né? As várias linhas do poder. Então, dessas várias linhas de poder, precisamos de executivo, precisamos também de legislativo em todas as áreas, né? Precisamos de verdade dessas pessoas que se posicionam, aquelas pessoas que são boas, não só, como eu digo a todo mundo no gogó, mas pessoas que venham realmente contribuir com ações efetivas, como você colocou agora, porque virar parlamentar ou virar executivo e não, né, agir também em favor da sociedade é como se a gente estivesse perdendo um pouco do nosso time, né? A pessoa entra lá, não cumpre, né, o que se propôs a fazer e sai de lá, né, totalmente ou expressivo demais, porque entrou em uma cadeia aí que você, né, você consegue entrar em outros grupos, ou você realmente se torna inexpressivo e sai e não consegue mais voltar. Você não acha que está faltando agora o posicionamento dessas pessoas, as cabeças de área começarem a aparecer aí, em especial no legislativo, que eu venho falando há muito tempo? Sem o legislativo, a gente está percebendo que o executivo não governa. E perguntando a você também vai ser uma dessas cabeças de área? Olha, cara, eu vou te falar uma coisa, tudo vai depender de como vai ficar a questão dos partidos lá na frente, tá? Então, a gente não sabe como que vai desenrolar o PTB até lá. Eu sou filiada no PTB hoje porque eu entendi que é um dos partidos que está disposto a colocar a legenda a serviço, pelo menos da blindagem, né, do conservadorismo como um todo. Ainda não está, de fato, saneado como deveria para abrigar os conservadores, porque tem ainda muito PTBista, varguista antigo, principalmente em Brasília. Aqui em São Paulo tá ok, mas a gente sabe que nos outros estados, em Brasília, ainda precisa de mais trabalho. A gente não se envolve nessas questões que são
acima, mas a gente sabe que o STF está em cima, com questão de contas, enfim, essas brigas que a gente não se envolve, mas que a gente sabe que pode dar problema para a legenda. Então, dependendo dessa questão partidária, eu venho junto com o Douglas para a federal, tá? Então, talvez eu seja pré-candidata federal em 2022. Digo talvez porque a gente sabe que as legendas são complicadas, a gente não está disposto a ceder muita coisa para partidos e caciques, e se falarem, não, se você não ceder qualquer coisa, você não vai ser candidata, não faço questão, não tenho apego, entende? E aí eu vou continuar auxiliando o Douglas. Foi o próprio Douglas que não deixa eu vir para o estadual, se for o caso, porque ou ele quer eu junto com ele lá em Brasília, ou eu sou assessora dele. E o que falta, né, além de tudo isso, dentro dessa seara que vocês falaram, é sim ter essa noção de hierarquia, tá? Então, o líder ele precisa saber trabalhar, ele precisa saber conduzir, até para dar os créditos para os seus, né? Um bom líder forma líderes, é o que, para mim, na minha opinião, né? E é isso que você está falando. A gente, além do legislativo, também tem outras áreas para entrar, principalmente o judiciário, tá? Então, quem for formado em direito, bacharel, já começa a estudar ir para o Ministério Público, para magistratura, porque a realidade é que eu acho que a pior seara é a judiciária, sempre foi. O que não deveria acontecer, que é agentes públicos tomarem partido e lado, acontece publicamente, e eu não digo só nas suas decisões e representações, mas está público, por exemplo, no Facebook tem uma coisa chamada Coletivo Transforma MP, por exemplo. Esse Coletivo Transforma MP é flagrantemente marxista. Você tem ali mais de 200 promotores, procuradores, defensores públicos filiados nesse Transforma MP. Inclusive, um dos membros desse Transforma MP, certa vez, representou o Douglas e colocou Douglas Garcia, vírgula, vulgo Capitão do Mato, para vocês terem uma noção. Eita! Tá brincando. Para vocês terem uma noção de como a coisa é. Você tá muito brava, filha? De como Ela a coisa quer contaminada. participar, não, ela quer participar da bancada. A próxima vez ela é bancada, viu? E existe a mesma organização, mas como Juízes pela Democracia, que também você tem lá mais de 300 juízes empenhados na causa marxista. Eu nem digo progressista, porque o progressista ou social-democrata, porque esses já são um pouco mais espertos, eles se escondem e só ficam dando as decisões, dando aquela rabeta. Mas os marxistas, eles são mais escancarados. E daí, então eu falo para as pessoas de fato, não é só a política, né? Tem essas outras áreas, você também tem os consegues que precisam ser OAB, institutos de classe, entre outras coisas. Mas, sim, precisa focar no legislativo. Eu não acho que a gente ainda vai ter um grande sucesso legislativo em razão do sistema, mas pelo menos eu acho que as pessoas que forem se apresentar como candidatas para 2022, elas têm que ter um pouco de noção do que elas vão precisar fazer chegando lá, tá? Olha, você é minoria, você está sob a égide de uma guerra assimétrica, e como que você vai lutar essa guerra? Entendeu? É isso. Bem, gente, olha só. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não comprei a pipoca, eu devia ter comprado a pipoca, o Guaraná, porque eu devia ter ficado como espectador. Hoje foi uma coisa maravilhosa, foi show. Alan, você vem quando você quiser, meu amigo. Você é bancada aqui. É só você dar o sinal de ok. Esté, você está convidadíssimo para voltar. Quando você quiser também, você dá o sinal aí, faz o sinal do Batman, da Batgirl. O que você quiser, você está aqui, estará aqui na nossa bancada também, né? Jimmy quer fazer um apontamento, faça, grande Jimmy. E a Valéria Bernardo, que está aí no chat, viu? Não, a Valéria, ela vai ser Bernardo, convidada. A nossa amiga Rose Barros, que parceirona, amigona, aparece sempre aqui. Sempre que tem uma oportunidade de uma live com ela, ela nos chama. Então, gente, eu não tenho como agradecer, eu não tenho de verdade como dizer qualquer coisa, porque não tenho palavras, porque não está saindo mesmo. É muita emoção a gente ter um canal tão pequeno e ter pessoas tão grandes participando desse canal. Mas eu preciso fazer a propaganda novamente, né, do nosso canal, Novo Sítio. Ajuda aí, Jimmy, conosco, por favor. Vamos lá conosco.
por favor, nos ajude aí na questão do novo sítio. Cadê o novo sítio? Não, depois você me mostra a agenda. Vamos logo primeiro para o sítio. Cadê o sítio? Sítio novo. Cadê? Mais homem? Aí, gente, faça esse favor, se inscreve lá no novo canal. Nós estamos devolvendo esse sítio, ele não nos pertence mais, tá? O novo sítio do Visão Pátria, agora esse aí. Jimmy vai postar novamente aí no chat, tá certo? Para vocês. Então, faz esse favor, nos ajuda. Vai lá, se inscreve, tá? Faz aquele mesmo caqueadozinho de sempre. Cadê o videozinho do se inscreve, do sininho, tá? Nem precisa mais, né? Mas agora, vai, faz aí só pra gente dar o toque final, né? Vai lá, ó, se inscreve, faz lá o dever de casa, vai lá, ó, sininho, toca para receber todas as nossas, né, publicações. Vai lá no curtir, tá tudo aí bonitinho para você. E agora a nossa agenda, se você puder aumentar um pouquinho, eu agradeço bastante, porque depois dos 40 anos a gente tem aquele probleminha, né, de visão. Se você puder aumentar um pouquinho, mas eu vou tentar ler daqui, tá? Tivemos a Esté hoje, gente. Teremos aí, ele vai tentar aumentar, dá uma aumentadinha aí para todo mundo visualizar. Então deixa assim mesmo. Tá bom, tá bom. Deixa do jeito que tá massa, a tela tá linda. Você, ó, aí, perfeito. Deixa assim, não mexe. Valeu. Né? Temos aí o vereador Leonardo Dias, tá, gente? Lá de Maceió. Ah, ele vem aqui fazer também esse bate-papo conosco, é um cara muito posicionado, conservador, faz parte aí do movimento, valeu, show! Vamos ter o Guba dia 23, tá certo? Aí, próximo sábado, que será a nossa última live aqui nesse sítio, depois com o vereador Tarcísio Jardim, que é aqui de João Pessoa, Paraíba, tá certo? Nós faremos um novo sítio, nos acompanhe lá, se Deus, né? Estamos esperando lá sua participação, se Deus quiser. E dia 30 vamos ter uma das lives mais engraçadas que, né? Uma das mais divertidas, porque temos aí o Carlinho Oliva, que é argentino, né? E o nosso amigo aí, Thales Eduardo. Vai ser uma noite muito bacana, além de falar, né, da questão do peronismo, chineirismo, né? Além disso, eles são extremamente engraçados, extremamente conhecidos no Twitter, naqueles bate-papos, onde a sala deles, gente, é muito engraçada. Novembro vamos ter aí a Belinha Opressora, já fez entrevista conosco, agora nós vamos devolver essa entrevista para ela, né? Vai ser a noite dela, nossa parceira também, nossa amiga. Vamos ter a noite jurídica aí, gente, onde vamos ter, né, confirmado, já temos aí o Renato Gomes, temos o Guba, o Talhari, está faltando somente a Flávia Ferronato. Se Deus quiser, ela vai aceitar também para abrilhantar, porque é uma pessoa muito inteligente, tá? Fala coisas maravilhosas também, então entende de direito, é uma pessoa que vai abrilhantar a nossa noite. Temos aí a Mônica Fraga, né, que já participou aí com um takezinho com Hipócritas, uma pessoa também bem posicionada no mundo conservador. Deputado estadual aí, gente, o Rodrigo Amorim, lá do Rio de Janeiro, foi vice do Flávio Bolsonaro, tá? Conseguimos aí, graças ao nosso colega, amigo Thales, cara muito bacana, tá certo? Temos a Rose, não fuja, Rose, você estará conosco aqui dia 16, vai ser uma noite muito bacana para a Rose, vamos entrevistar a Rose, assim como ela fez conosco, estamos devolvendo, tá? Essa gentileza que ela fez. Temos aí, gente, o Bernard da Jovem Pan, um cara que muito legal, muito acessível, hoje faz parte da bancada lá da Jovem Pan, um jornalista de ponta, tá dando essa força também para a gente. Temos que agradecer, tá? Agradecer também ao Major Aldrin, que é um cara que está fazendo aí grandes contatos conosco. Temos o Márcio Furtado, quer dizer, né, que trabalha lá no Ministério da Economia, vai fazer essa live também conosco. Temos a professora Leila Fonseca, conservadora, professora da UFPB, minha colega de trabalho, tá? E foi aqui candidata a prefeita, não teve êxito, mas está bem posicionada, provavelmente deve sair aí para algum cargo eletivo. E temos o capitão Aldi, que é deputado estadual lá da Bahia, também conservador. E em dezembro já estamos fechando a nossa agenda, se Deus quiser, né? Teremos aí o Cavendish, né? Teremos novamente o Cavendish, teremos aí o Major Aldi, temos o Alex Canuto, ainda está para confirmar, mas segundo o Major Aldrin, né? Praticamente já está fechado. Temos aí 3 livres, vamos fechar, se Deus quiser, meus amigos, e é isso, tá? E essa é a nossa agendinha, dá a nova curtida lá no nosso canal, e agora nós vamos partir, gente, como hoje é sábado, nós vamos evitar a fadiga, tá certo? Bota todos nós aí, Jimmy, por favor, na tela, todos os 4, coloca aí, ó, nosso vereador,
lá de Maceió, lá de Alagoas, vai fazer parte conosco aí na terça-feira, show de bola, tá? Coloca os 4 agora, que agora nós vamos para a consideração final, dizendo, eu vou logo dizer que vocês dois, Alan, eu não tenho nem palavras, porque eu mando uma mensagem para o homem e responde em minutos. Tamo junto, professor. Então, meu amigo e parceiro, obrigado, Esther, tá certo? Mas vamos abrir aqui as considerações finais, tá? Depois não saiam, porque a gente tem que fazer a inveja às pessoas que estão nos acompanhando. Só quem fica com esses 5, 10 minutinhos com vocês somos nós, tá? Pessoas do chat, não fiquem com inveja e ciúmes, é assim mesmo, tá? Mas vou começar, gente, essas considerações finais com o Jimmy. Depois, amigo Alan, fica com você, e a Esther, ela fecha com chave de ouro, né? Porque as mulheres agora muito bem posicionadas no conservadorismo, fazendo diferença, é assim que a vida da sociedade vai crescendo. Fique à vontade, meu amigo Jimmy. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo o público. E hoje nós temos um público mais que especial, isso eu vou ressaltar várias vezes. Mas eu quero agradecer também a Esther, porque, né, parado um dia de sábado, né, nós vimos aí que ela tem uma prioridade muito, embora muito pequena, mas gigante, essa prioridade. E ela abriu mão dessa prioridade para estar com a gente aqui fazendo essa live. Então, eu agradeço muito. Foi realmente está sendo incrível e o público, me desculpe, mas vão ficar com invejinha, que nos 10 minutos que a gente tem depois da live vai ser mais incrível ainda. Então, agradeço, Esther, agradeço, Alan, agradeço a todos vocês que assistiram essa live. Já agradeço antecipadamente aos que vão assistir depois. Muito obrigado por terem vindo. Deixe seu like, curta, compartilhe, mande sinal de fumaça, telefone de latinha, pombo correio. Mantenham esse canal no ar, façam esse canal chegar a mais pessoas, que com a mudança de sítio agora, nós mais que precisamos. Muito obrigado a todos aí, passo a palavra de volta para o Luiz. Meu amigo Alan, é com você, fica à vontade. Obrigado, Luiz, pela oportunidade mais uma vez, Jimmy. Prazer enorme de conhecer a Esther, não conhecia ainda, é a primeira vez que a gente divide tela. E eu fiquei bastante impressionado com o conhecimento, com a experiência, com o know-how que ela tem. Acho que se ela entrar na vida pública vai dar grande contribuição e vou torcer bastante para que isso aconteça, né? A gente torce para as pessoas que têm capacidade. Lógico, lealdade, eu sempre costumo dizer, né? A gente tem ouvido muito nos últimos dias, eu sou leal, eu sou... Não, ser leal é sua obrigação, afinal de contas foi eleito utilizando a imagem do presidente, é mais de sua obrigação ser leal, mas você precisa ser competente também, você tem que trabalhar, né? Então o povo está esperando isso de você. Ficou uma pergunta só, antes de finalizar, que eu acabei não conseguindo fazer, que ver se a Esther responde rapidinho. É só o seguinte, a gente teve uma discussão há pouco tempo em relação às urnas eletrônicas, né? E eu percebi que o povo começou a atribuir todo o fracasso da nossa política no Brasil às urnas eletrônicas, né? Como se o povo a vida inteira soubesse fazer boas escolhas, votasse bem, né? E agora o pessoal aproveitou essa oportunidade e disse, não, todo o problema agora que a gente tem é por causa das urnas, né? Eu sempre votei bem, o povo sempre votou bem, mas as urnas enganavam a gente. A pergunta que eu te faço é esta: a importância da consciência do eleitor está em pé de igualdade com a importância do problema das urnas, ou você acha que realmente as urnas são todo o problema do nosso eleitorado brasileiro? Já chegou na minha vez ou é o Luiz Marcelo antes? Não, é você que manda aqui. Você agora tem bancada, inclusive sua filha já é bancada cativa aqui. Não, então, Alan, você fez uma consideração que eu acho que é a mais importante do lance todo, tá? Por quê? Primeiro, é muito difícil para o eleitor ter consciência e votar certo com o quociente eleitoral. E embora a gente saiba que num sistema direto também teríamos problema, porque você tem sim uma parcela que vai ainda fazer venda de voto, entre outras coisas, porque você não tem uma consciência política plena ainda para dizer que existem os nichos ideológicos separados, pessoas que têm consciência do que estão fazendo, e isso vai demorar muito tempo para acontecer. Mas eu acho que nem uma coisa nem outra. Nem todo mundo sempre votou errado, nem todo mundo sempre votou certo, entendeu? Sabe aquele negócio de, não é bem assim, mas muito pelo contrário? Então, porém, também não é culpa, entre aspas, culpa das urnas eletrônicas. Inclusive, eu acho que essa última eleição de 2020 fizeram um bait, tá, para enterrar o tema das urnas eletrônicas. Por quê? Muito se falou sobre como que o Boulos chegou
no segundo turno. Sim, cara, ele chegou. E eu acredito que se a gente tivesse voto auditável, a gente ia tomar na cabeça, porque ele chegou. Se vocês vissem como foi a campanha do PSOL na cidade de São Paulo, vocês iam ficar de queixo caído, tá? Porque eles estavam presentes em praticamente todas as áreas de grande circulação, com barraquinha, com banquinha, conversando e tirando dúvida, e não necessariamente passando aquele ideário marxista, mas falando sobre a necessidade de fazer a promoção dos mais pobres, e aquele discursinho que vende, né? Maquiado, claro, a gente sabe, quem tem mais consciência sabe disso, mas acontece que vende, tá? Então, sim, ele chegou, tá? Então, eu acho que fizeram um grande bait nessa eleição de 2020 para a gente trazer à tona o tema das urnas eletrônicas e enterrarem, entendeu? E não tomar consciência de que não vai funcionar mais esse negócio de campanha só virtual, tá? Então, conservador, pessoal de direita, vamos comprar bastante sapato para 2022, porque vai ter que gastar sola, tá? Se precisar bater de porta em porta, vai precisar sim ir para farol, vai precisar sim entregar santinho, vai precisar conversar, servir muito bolo, tá? Porque isso vai ter que acontecer. Então, você tem todas essas nuances. Só um minuto, por favor. Ô, pessoal, me ajuda aqui. Desculpa, gente. Fazer o quê? É assim, real, né? É assim. Desculpa, é a vida real. E aí, saber debater, saber conversar, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas vão vir perguntar sobre Bolsa Família, não porque elas querem assistencialismo para sempre, mas porque elas querem entender o que você pode fazer pelos mais hipossuficientes, qual que é a sua linha de raciocínio sobre como que você vai fazer para colocar as coisas em pé de igualdade. Eu não estou falando para... A gente sabe que esse negócio igualitário ele não só existe, não existe como é uma utopia, mas como que você vai fazer para que as pessoas possam ter oportunidades similares, né? Como parlamentar, e então não foi culpa só das urnas, não. Inclusive, eu digo, não com certeza, porque isso é só uma linha de raciocínio minha, que a eleição de 2020 foi um grande bait para subir o tema, e a hora que o tema subisse, colocar o tema como se fosse um delírio conservador, entende? E dentro desse delírio conservador, enterrar o tema de vez. E eu até fiz um post falando sobre isso em determinado momento. Só um minuto, por favor. Pessoal, ajuda aqui, por favor. Obrigada. Desculpa, gente. De novo, desculpa. É família italiana, galera. Foi mal aí, foi aquilo que eu falei. 20 minutos antes da live, eu tava com molho de tomate no cabelo, entendeu? Isso é que faz a live ficar divertida, gente. Show de bola, show de bola. E sobre, né, a minha pré-candidatura, eu também espero que dê certo, mas se não der, maravilha. Se eu concorrer e vocês tiverem que escolher entre eu e o Douglas, escolham o Douglas e não vote mulher. Obrigada. É isso. Valeu, Esté, valeu, gente. Olha, foi maravilhosa essa live. A gente tem que repetir, né? Essa quadra aqui, né? Essa quadra foi muito bacana. Obrigado, Alan. Não tenho como lhe agradecer, cara, por tudo, pela força desde sempre, por ter sido um cara extremamente acessível. Obrigado, Esté, por estar representando bem, vai entrar na política, se Deus quiser, aí já faz parte da política, mas agora literalmente se posicionando. Meu amigo Jimmy, e a todos vocês, gente, obrigado por tudo. O canal Visão Pátria é um todo, não é só formado por uma bancada, é formado por todas as pessoas que representam a pátria. E a gente agradece bastante. Dá uma força a gente lá no novo canal, tá? Temos novidades aí, vai vir uma live surpresa. Se Deus quiser, o Alan estará conosco nessa live surpresa. Ele não é surpresa, né? Na verdade, não é surpresa porque essa galera toda conhecida, gente do bem, gente que me ajuda bastante, né? Fiquem com Deus, porque Deus é o Criador do universo, Ele que nos dá a racionalidade e nos dá a prudência para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos e ter sucesso na vida. Então, gente, só tenho que agradecer, fazer inveja, porque eu vou ficar mais 5 minutinhos com o pessoal aqui. Eu sei que a Esté está extremamente, né, aperreada, né? Mas é isso aí, galera. Agradeço a todos, fiquem com Deus, tá? E até a próxima, se Deus quiser, com nossos amigos. Vamos aqui nos assistindo, dar essa força. Deus nos abençoe. Bancada cativa.
Como é que é o nome da princesa? É Luísa. Luísa? É. Oi, Luísa. Você tá boa, Luísa? Quantos aninhos você tem, Luísa? Ela tem 1 ano e meio, não. 1,5? Ixi.